Muito boa noite, hoje é quarta-feira, 15 de setembro de 2021. A temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, 16 graus centígrados, e a tendência é fecharmos a noite com 14 a 15 graus. Uma temperatura boa aí para recuperar e ter um sono maravilhoso nesta noite de quarta para quinta-feira. 18 horas e 57 minutos, está no ar o programa Atividade, há 28 anos no ar, sempre ao vivo, trazendo notícia, informação, comentários, opiniões abalizadas, opiniões de quem entende do assunto que faz aqui, que trata aqui no programa, os assuntos que desfilam, afinal de contas, nesta bancada qualificada do Atividade, composta e integrada aqui sob a direção do jornalista José Silvas. Bom, lembrando para vocês que nesta quinta-feira, nesta quarta-feira, hoje estamos aí com uma bancada, eu sempre digo o seguinte, viu? Aqui tem o Monte Everest, o Pico Everest, a Aconcagua, o Pico da Bandeira, e eu sou o Morro Santana aqui, né? Porque eu sou muito pequenininho em relação à grandeza desses camaradas que trazem um conteúdo gigantesco, né? Só de montes altos, né? Começando lá pela ponta direita, nosso representante da área direita aqui, geograficamente, Percival Pugina. Pugina, faz horas que eu não tenho a felicidade de compartilhar contigo aqui na bancada. Muito prazer em tê-lo aqui. É uma alegria retornar. É verdade. Que bom, que legal. Muito bom estar aqui. Pugina, que a gente acompanha ele nas emissoras de rádio, jornais e tal, e sobretudo nos espaços que ele tem na internet, e de grande sucesso aqui e também fora do Rio Grande do Sul. Valdir Bianchesi, também outro camarada, amigo nosso, muito obrigado pela tua presença, Valdir. Nesta quarta-feira aí. Privilégio aqui, né? Fazer parte dessa mesa, né? Me sinto um estagiário aqui, né? No meio dessa turma aí, né? Imagina eu, né? E aqui na esquerda, representante da esquerda da bancada, Cláudio Carvalho. Devo informar ao telespectador que aí na sua tela eu estou na direita. Ai, tá certo. Porque eu faço a volta sempre assim, eu não dobro a esquerda, eu faço toda a volta, mas não dobro. Mas eu quero retribuir os elogios. Na verdade, o aprendiz aqui sou eu. Olha só. Porque na presença de mestres, começando lá pelo Pugina... Aí é brincadeira. Sabe que eu leio e escuto Pugina, eu não sei há quanto tempo, nem vamos dizer, porque não vamos revelar as nossas respectivas idades. Eu sempre concordo com o Pugina, 100%. Eu acho que se ele fosse meu pai, eu não concordaria. Está me dando uma grande alegria, viu? Olha, eu vou te contar, impressionante a sintonia que tem. Pelo que eu sei, viu, esse aqui... Bianchesi e com o Silvio também. Este aqui é um camarada que concorda até dentro de casa. Não, dentro de casa eu já confessei aqui, eu concordo com tudo, eu faço tudo o que a minha mulher manda, tudo. Mesmo que tu tiver 10% de razão? Não, 90% das vezes ela tem razão, 10% ela não tem, mas eu não vou discutir porque por 10% não vale a pena. Não vale a pena. Resultado, eu estou com ela há 40 anos e fiz 36 anos de casado. Que beleza. Com muita alegria. Claro. E depois é importante, né, Candiota, que nós estamos numa época em que, em primeiro lugar, o casamento parece que tem baixa. E, sobretudo, o casamento longevo. Eu tive, por exemplo, um casamento de 40 anos casados. Né? E, na verdade, isso é muito raro hoje. Quem está casando hoje, né, Pugina, pelas estatísticas que a gente vê aí, a duração do casamento agora é 4, 5 anos. Citando... Mas 52 é muito melhor. Eu estou casado há 52 anos. Olha que maravilha. Que maravilha, hein? Que maravilha. Parabéns. Bom, eu chego lá. Pessoal, hoje é quarta-feira, lembrando aqui, 15 de setembro. 15 de setembro é uma data importante para mais da metade do Rio Grande do Sul. Eu me refiro que hoje, 118 anos do Grêmio Futebol Porto Alegrense, comemorados hoje por todos os gremistas, por aqueles que simpatizam do futebol. Eu queria a opinião de todos vocês aqui, só lembrando o seguinte, né? O Grêmio, assim como o Internacional, e a homenagem também sempre faz, porque a dupla Grenal, ela engrandece o futebol do Rio Grande do Sul e do sul do país, somos grandes campeões mundiais, e na verdade, assim, ó, o Candiota não acompanha muito futebol, talvez o Pugina um pouco, o Valdir mais do que os dois, e tanto quanto eu, quem sabe. Eu, assim, na minha memória, o Grêmio Porto Alegre sempre fui gremista, porque o meu pai era gremista, ele estava lá em Uruguaiana. E uma certa vez, o Grêmio foi jogar lá em 1962, eu era guri, e meu pai me levou no aeroporto para receber o Grêmio. O Grêmio com Alcindo, Altemir, Ayrton e tal. E eu nunca perdi a lembrança daquele grande time do Grêmio, que em 12 campeonatos ganhou 11 aqui no Rio Grande do Sul. E eu vou dizer para vocês aqui, quem é mais antigo vai me entender e vai até entender este time, que para mim foi o melhor time que o Grêmio fez ao longo da sua história. Até porque naquela época, né, o Pugina, Bianchesi e Candiota, os jogadores ficavam praticamente a vida inteira no clube.
Hoje o cara vai lá, fica 2, 3 meses, sai e tal. Então o Grêmio teve um time que se chamava Alberto, Altemir, Ayrton, Áureo e Ortunho, Cléo e Sérgio Lopes, Babá, João Severino, Alcindo e Volmir. Para mim esse foi o maior time do Grêmio Porto Alegre. Benquez, tu te lembra de um time do Internacional tão famoso? É daquela década de 70? Acho que de 70 sim, né? Manga, Cláudio, Figueiredo, Marinho... Vacaria, meio de campo. Caçapava, Falcão, Jair, Caçapava, Jair, Batista, Falcão. Valdomiro, Dario e Lula, pode ser. Valdomiro, Flávio e Lula também. Valdomiro, Cláudio, Figueiredo e Lula também. O Figueiredo, o Claudiomiro pegou o Lula ainda no começo, depois saiu o Claudiomiro e entrou até o Dario, né? Dario. Veio Peito do de aço. Mineiro. O peito de aço. O Dario que fez 10 gols num jogo, né? Foi contra o Sport... Não jogava ainda no Internacional, acho que foi um jogo do Campeonato Pernambucano, acho que ele jogava no Sport Recife. Ele fez 10 gols num jogo, imagina o time adversário, a fraqueza. Mas eu lembro, pô, era muito menino, né? Mas lembro desse time. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu fico impressionado de vocês saberem a composição dos times, não sei quantos anos. Eu não sei, olha, atualmente, se eu tentar pensar em nome dos jogadores do Grêmio, eu lembro do Jeromel. Que agora, o cara que joga ainda, né? Estou falando de década de 60, né? De lembrar de um segundo. É que a gente acompanha, né? Mas mesmo assim, ó, eu tenho uma gravata, hoje é homenagem aos 118 anos do Grêmio. Bom. E eu ouvi uma notícia de manhã na Guaíba de que existe um projeto para nomear a rodovia do Parque com o nome do Fábio Koff. Achei legal, porque começa e termina na arena, né? Arena. Achei legal a homenagem. O Fábio Koff foi um grande presidente do Grêmio. Com certeza. Aliás, foi mais do que isso, né? Presidente do Clube dos 13, ele ajudou muito o Internacional. E até ele foi criticado por isso. Ajudou muito o Fernando Carvalho, quando foi presidente do Internacional, com questões relacionadas com a política, né? O Internacional foi campeão da Libertadores e campeão mundial naquele período, né? Além de ter sido juiz e ter uma carreira... sim, antes do futebol. Mas eram dirigentes, né? Tanto o Carvalho quanto o Fábio Koff, que estavam acima dos seus clubes, né? Quer dizer, isso são, né, o Pugina, são personalidades que deixam o seu nome na história, porque são assim, né, Pugina? 118 anos do Grêmio. Olha, eu olho para o passado, assim, né, e me lembro realmente de épocas gloriosas. Eu não saberia dizer o nome dos jogadores, os que foram mencionados aqui, com vocês falando, me vem à memória, eu sei até a cara que eles tinham, né? Mas o que me deixa entristecido é ver esses mesmos times perdendo para times pequenos, porque nós ganhávamos de times grandes no Brasil, né? Esses períodos que nós lembramos, os títulos mundiais que conquistamos, estão tão distantes já no tempo que lembrar desses fatos, para mim, me dói. Dói ver o quanto nós perdemos qualidade. Isso, para mim, é muito pesaroso. Eu acho que o time não pode viver das glórias passadas, e nós, de algum modo, estamos alimentando o amor ao nosso clube com glórias passadas, porque as glórias presentes são muito tristes. É verdade. Isso que o Pugina falou é importante, quero ouvir a opinião do Bianchese, que é também mais enfronhado nessa questão do futebol, do esporte. O Pugina falou uma coisa que, para mim, mostra exatamente por que o Grêmio está hoje lá na situação de possível rebaixado, e o Internacional agora deu uma escapadinha e tal, mas também... Mas está pertinho lá de baixo, está 5, 6 pontos de baixo. Então, por que esses dois estão? Se nós olhar para trás, nós vamos ver que os times que foram campeões brasileiros, eles ganhavam dos pequenos. Nós perdemos para os pequenos. Quer dizer, nós podemos trocar pontos com São Paulo, com Santos, com Palmeiras, Corinthians, Flamengo e tal, mas não com Ceará, com Cuiabá e tal. Nós perdemos para o Cuiabá. Quer dizer, então, parece que nós não ganhamos dos pequenos, e os grandes ganham dos pequenos. Quem vai ser campeão vai ganhar dos pequenos. É que assim, o futebol ele mudou um pouco, né? O futebol ele equilibrou, acho que principalmente os clubes da Série A, mesmo os pequenos da Série A, eles têm acesso hoje a bons técnicos, boas comissões técnicas, a questão da infraestrutura, né? Os recursos quer dizer, de televisão, quer dizer, são vultosos, né?
E eles conseguem fazer times de qualidade, né? Eu acho que tem uma coisa, Pugina e colegas, assim, nos clubes pequenos, eu, por exemplo, tenho uma convivência não tão próxima, mas, assim, mas relativamente próxima com o Juventude lá de Caxias do Sul. Eu acho que a política nos clubes pequenos, ela atrapalha muito menos do que ela atrapalha nos clubes grandes. A política num clube de futebol, acreditem no clube, ela atrapalha demais. Ela é um peso morto a ser carregado pelos clubes, né? Então, o próprio Internacional, que agora está, não diria pacificado, está longe de estar pacificado, mas deu uma esfriada nos ânimos, né, que estavam muito aquecidos. O Romildo Bolzan fez isso no Grêmio. O Grêmio era uma convulsão diária no Conselho Deliberativo e dentro do clube. O Romildo Bolzan, com a sua habilidade política, contratou um executivo lá, que é o Amodeu, que é um cara super competente, que cuidou da parte administrativa do clube, da parte de gestão do clube, e ele se dedicou a estruturar, organizar, pacificar a política interna do clube, né? Não por acaso, quer dizer, na medida que esfriou os ânimos internos, o Grêmio se tornou lá campeão da Libertadores, né? Campeão da Copa do Brasil, uma série de títulos, né? Para ver o peso. Então, assim, os clubes, Pugina, assim, os clubes de menor expressão, eles têm muito menos peso político, né? E os clubes grandes, eles ficam um conflito, como na política partidária. E eu acho até o seguinte, a experiência que eu tenho com o clube de futebol é que a política no futebol é pior do que a política de partido. As rivalidades são maiores, as crises são mais fortes, né? Então, eu acho que isso acaba gerando aí um certo equilíbrio. Semana Internacional jogou segunda-feira com o Sport Recife, para mim um time horroroso, mas ganhou do Grêmio. Tá? Um gol de falta, assim, meio mandrake, né? Mas ganhou. Ganhou do Grêmio. Tá? E o Internacional foi para lá, fez um gol com 3 minutos e só não empatou por milagre. O goleiro fez um milagre. Na trave, ajudou. Né? Então, é isso. Eu vou dizer para vocês, pelo pouco que sei que é nada, o Brasil não merece mais ser o país do futebol. O Brasil, os grandes times estão na Europa. Pelo pouco que sei, Barcelona, aquele PSG, Manchester United, então estão todos na Europa. O sonho do jogador de futebol no país do futebol é ir embora do país do futebol. Nem é mais a seleção brasileira. Não, nem a seleção mais. Ninguém mais dá bola. Ninguém mais dá bola, é verdade. Esses tempos aí, eu moro aqui no Juventus, né? Eu estava passando na frente do Sheraton, tinha meia dúzia de gato pingado, parado na porta, e eu falei, será que tem algum ator conhecido? Não, era a seleção brasileira. Meia dúzia. Imagina se anos atrás, nos tempos do Pelé e desses grandes jogadores, se ia ter uma multidão na porta do hotel. Não tinha ninguém. Ninguém está dando bola para a seleção brasileira. E aí tu compara o nosso maior jogador de hoje com o Pelé. Não tem comparação. Vocês acham que existe como comparar Pelé com o Neymar? Claro. Outro dia teve o jogo do Brasil com a Argentina. Eu nem sabia. Fiquei sabendo no outro dia o resultado do jogo. Não sabia, realmente. Para tu ver que Não, nem saiu o jogo, né? Hã? Nem saiu o jogo, né? Sim, não. Brasil e Argentina nem saiu. Começou, nem saiu. Mas eu não sabia, nem sabia que tinha jogo aquele dia. Quer dizer, a estrela foi o pessoal da Anvisa, né? Naquele jogo ali. Sim, Mas o Pelé, eu conheci o Pelé pessoalmente, por acaso voamos no mesmo avião, indo para Miami, né? Quando se desembarcou em Miami, eu estava lá eu era jovem, levando um grupo de estudantes para os Estados Unidos, lá eram uns 50 estudantes. Aí quando viram o Pelé, pronto, todo mundo se reuniu em volta do Pelé. Ele ficou conversando conosco ali um tempão. As malas saíram e tudo, e ele não saía de perto da gente, conversando, dando autógrafo, tirando fotografia. Ele tem uma passagem. É verdade. E isso comprova. Tem uma passagem em 67, 68, o Santos veio jogar contra o Grêmio aqui. E eu, 2 primos meus, fomos no hotel onde o Santos ficava. Sabe qual é o hotel onde o Santos ficava? Hotel Umbu, que ficava na Farrapos, o Hotel Umbu. O Santos estava hospedado ali. E aí foi eu e 2 primos, os 3 gurias, fomos lá na porta do hotel. Disse, olha, nós queríamos falar com o Pelé. E tinha um jogador do Santos ali, eu me lembro, o Coutinho, o Dorval, enfim, vários jogadores do Santos, o Clodoaldo. E aí eu cheguei para um deles, depois fiquei sabendo que era o Lima, era um ponteiro esquerdo, um pretinho assim. Disse assim, escuta, aí chegou lá, conversavam com a gente, gurizado aí. E eu disse assim, cara, o Pelé, não tem como ver o Pelé? Ele disse, olha, eram 8:55 da noite. E ele disse, o Pelé deve estar
no quarto, se preparando para o jogo de amanhã. Exatamente, 9 horas da noite. Aí chegou o Clodoaldo, que era o meio campo lá até hoje, o Clodoaldo está por aí. E, não, faz o seguinte, gurizada, vou lá ver se trago o Pelé aqui para vocês. Mas vibramos, né? Daqui a pouco quem é que desce? O Pelé. E ele chegou se desculpando, desculpa, gurizada, eu tenho jogo contra o Grêmio amanhã e tal, eu estou concentrado. Pelé, dizendo isso. E ficou ali falando de autógrafo e tal. Este era o perfil do jogador antigamente, né? Quer dizer, o compromisso dele, sabendo que ele tem uma função social também, né? Eles representam muita coisa. Pelé é um gentleman. Por sinal, eu soube que ele foi hospitalizado e saiu, está saindo. Felizmente, tomara que se recupere. Muito bem. Olha aqui, vamos falar do Banrisul. O Banrisul, que é nosso patrocinador aqui, uma mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Aproveite as vantagens do crédito consignado. Só o Banrisul mesmo trazendo vantagens extraordinárias para quem quer contrair o crédito consignado. Vamos acompanhar a mensagem. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, olha aqui, ó, Armazém do Queijo. Agora, dia 17, nosso prato de sexta-feira, dia 17, anote bem aí, será filé de frango crocante ao molho gorgonzola. Serão 2 bifes de peito de frango empanados com farinha panko, com a cobertura do nosso tradicional molho gorgonzola. O valor é de 45 pila, com 2 bifes, né? Então, 2 bifes, ele tem 45 pila, paga e tudo lá. A reserva você pode fazer pelo WhatsApp 51 98 020 71 07. O telefone fixo lá do Armazém do Queijo, 33 92 0085. Eu quero lembrar apenas o seguinte, a retirada do prato da sexta-feira é a partir das 14 horas. O mesmo valendo para a teleentrega. Nosso número de pratos, então, antecipe sua encomenda. 33 92 0085 ou telefone 9802 07 Armazém do Queijo, né? Padaria, queijaria, mercearia, gourmet, aqui em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha. Não precisa mais viajar até a Serra veio até nós aqui através do Armazém do Queijo. Lembrando que o Armazém do Queijo está lá na Murilo Furtado, 254, bairro Petrópolis, aberto de segundas a sábados, entre 9h30 e 19h30 horas. Não perca, Armazém do Queijo, essas oportunidades maravilhosas aí, né, que o Tumeleiro nos brinda aqui em Porto Alegre, o João Tumeleiro. A imagem do Armazém do Queijo. E o supermercado Zafari, né? Sabe que a vida acontece quando a gente se encontra. Nós estamos agora num momento em que as pessoas começam a ter novos encontros, a coisa começa a se distender na questão que nós tivemos com a pandemia, e nós começamos já agora a frequentar o supermercado Zafari praticamente normal. Mas o supermercado Zafari está atendendo todas as exigências sanitárias dos cuidados, né, para que nós possamos não ter problema algum com o vírus, o Covid-19. Pois a vida acontece quando a gente se encontra, claro, num supermercado Zafari. Acompanha aí. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, aqui ó, sucos Petri. Se você tem alguma resistência, algum probleminha orgânico, não pode ter o suco de uva, como é o caso aqui, né, o Valdir Bianchesi? Então, claro, sucos de uva Petri de laranja. A sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes, que é uma coisa espetacular para a saúde. Claro, somente com os sucos Petri, o melhor suco de uva, o melhor suco de laranja da cidade. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, lá aqui, ó, cuidado com a saúde mental, são de suma importância para a saúde integral das pessoas. Atento ao fato, o Núcleo de Psiquiatria do CIMERS, neste mês de setembro, quando se destaca a conscientização da valorização à vida e contra o suicídio,
intensifica a defesa de ações efetivas para a expansão e fortalecimento da rede de assistência psiquiátrica do Estado. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Lembrando que outro dia esteve aqui um representante do Cimerso e informou para o Gina Bianchesi e Candiota que a cada 40 segundos se suicida uma pessoa no mundo. Isso aí tem que ser melhor administrado. Importante nessas campanhas que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul está promovendo neste Setembro Amarelo. Percival Pugina, novidade hoje, algum destaque? Olha, novidade de hoje foi a decisão, aconteceu no Supremo Tribunal Federal, quando estavam votando aquela matéria horrível, não é, sobre só de ouvir o aumento falar em da área de STF, reservas indígenas. E com o voto do relator favorável, depois votou o ministro Nunes Marques, votou contra. E diante da divergência estabelecida, o Alexandre Moraes pediu vistas. Então saiu de pauta. Tomara que fique por mais ou menos 100 anos. Parece que a ideia é segurar muito tempo, deixar passar para depois retomar a matéria. Porque olhando para o Supremo, a tendência dos demais votos me parece que iria numa direção perigosa ao interesse nacional. Para variar. E o mais me incomodou de tudo isso, talvez tenha sido a posição do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República disse uma tolice inominável na boca de alguém com a formação que ele necessariamente tem que ter para estar ocupando esse cargo. Ele disse, já manifestando sua posição favorável ao desejo das ONGs, né, que o Brasil não foi descoberto e não tem 521 anos. Bom, essa tolice que a gente ouve muito por aí, que o Brasil é dos índios, isso é coisa de quem é contra o direito de propriedade. A terra é plana. É coisa de quem é contra o direito de propriedade. Ele quer dizer que as propriedades existentes no Brasil são todas indevidas, porque o Brasil é dos índios. Esse lugar que nós estamos aqui é de alguma tribo e nós estamos aqui como usurpadores de um direito histórico, um exercício absolutamente irregular e ilegal. Nós deveríamos estar voando por aí, soltos no ar, sem pisar no chão, até que declarassem que o ar também, que a atmosfera era indígena e nós íamos ter que... Sim, o espaço aéreo também. E nós tínhamos que subir para os braços do Altíssimo, sem lugar na terra para pôr o pé. Para que se entenda o quanto é tola esta afirmação. A gente só descobre o que já existe. O que não existe, a gente inventa. E inventa com algo que já existe. Descobriu-se o caminho das Índias, por quê? Porque o caminho existia. Foi simplesmente descoberto. Há um caminho nas Índias. Descobriu-se ouro em Minas Gerais, por quê? Porque o ouro estava lá, até ser descoberto e poder virar valor. E me complementou esse raciocínio outro dia um cientista que me disse, Pugina, no universo é assim. A gente está sempre descobrindo o que já existe. Na ciência é assim, a gente só descobre o que já existe. Como é que o Procurador-Geral da República, Candiota Luquezzi, diz uma estupidez dessas, entende? Tudo por motivo ideológico. Vejam o mal dessa ideologia perniciosa que é contra o direito de propriedade. Nem todo esquerdista é contra o direito de propriedade. Mas todo cara que é contra o direito de propriedade é comunista. Porque a condição indispensável para o sujeito ser comunista, do comunismo, é a ausência do direito de propriedade, que significa entregar às mãos do Estado o poder político, o poder coercivo e o poder econômico. Descamba para os regimes horríveis que a humanidade já experimentou e alguns países ainda hoje experimentam. Então, ser contra o direito de propriedade é um negócio muito maldoso. Muito maldoso, faz muito mal, faz mal à nação, faz mal à sociedade. E o nosso Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, dizer uma tolice dessas mostra um raciocínio, um conhecimento histórico, olha, de estudante de ensino secundarista com maus professores.
Como é que se escolhe o Procurador-Geral da República? Porque a gente discute muito como é que se escolhe e critica até a questão... Presidente da República, né? E o Senado aprova. Pois é, né? Aí é que está, né? não aprova. No Brasil só aprova. Ah, mas tem uma lista tríplice, né? Tem uma lista tríplice, mas ele não é obrigado a indicar. Tanto que esse Augusto Aras não saiu da lista tríplice. Ele indicou porque... É. Não, e agora, de novo, ele simplesmente manteve na posição. Agora, isso é outra distorção do Brasil. Eles copiaram muita coisa da Constituição Americana para fazer esse simulacro de democracia. O Brasil não é democracia. Faz questão de repetir. Eu repito sempre porque a gente consegue convencer as pessoas pela repetição. Concordo. É. Então, o Brasil não é uma democracia. Por quê? Porque um voto no Nordeste vale 20, 30, 40, 50 vezes mais que um voto em São Paulo. Ou seja, não é o povo brasileiro que está representado no Congresso Nacional. O artigo 45 da Constituição destruiu a democracia. O artigo 45. Por quê? Porque estabeleceu um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados federais por Estado. Isso não importa a população, o que é uma aberração. Como é que fizeram os pais fundadores lá nos Estados Unidos? Primeira coisa que eles fizeram, quantos representantes, ou quantos representados por representantes? Foi a primeira decisão deles. Eles estabeleceram um número, e um número aleatório, que foi 30 mil naquela época, em 1776, quando começaram a escrever lá a Constituição Americana. Estabelecido esse número, passou-se a estabelecer múltiplos. Então, bom, mas para ter 2 tem que ter 60 mil. Não adianta ter 55 mil. 30 mil, para ter 2 tem que ter 60 mil. A proporção. Tá? E assim foi, até hoje. Vocês sabem como é que é hoje? Está ao redor de 800 mil habitantes por representante. Se vocês aplicarem esse índice aqui no Brasil, vocês derrubam quase metade o número de deputados federais. Dá menos de 290. É só dividir pela população, dividir 210 milhões por 800 mil. Vocês vão ver o quanto nós estamos sendo assaltados, porque é o legislativo mais caro do planeta. Então, ali já se demoliu, porque tem estados do Norte e Nordeste, que tem menos de 400 mil habitantes, tem 8 deputados federais. E isso se repete em 8 estados do Norte e Nordeste, onde dá 64. Então, onde deveria ter 8, tem 64. Então, vocês vão ver, por que quem manda no país é o Norte e Nordeste? O Lira, sei da onde, Alagoas, o Sarney é do Maranhão, o Jader Barbalho é do Piauí, se não me engano. Então, assim, são esses os caras que estão mandando. Aquele do Amapá que foi o último, e Davi Alcolumbre, entendeu? Essa é a turma. O Senado, bom, esse último aí, que é o que não fede nem cheira lá, o presidente do Senado, esse pelo menos é de Minas Gerais, que é o estado Rodrigo grande. Pacheco? Né? Pacheco. O Rodrigo Pacheco, exatamente. Pelo menos esse. Então, quer dizer, não tem proporcionalidade na representação. Se tem esse superpeso para o Norte e Nordeste, quem está representado lá é o Norte e Nordeste, não é o povo brasileiro. Por isso que vão milhões para a rua e não conseguem fazer impor a sua vontade. Não consegue, não é. O povo não está representado. O povo brasileiro não é isso que está lá no Congresso. Não é. A maioria é trabalhador, é honesto, não, é contra a roubalheira, é a favor da Lava Jato. Eles destruíram a Lava Jato. Que foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil desde 1500. Entendeu? Então, assim, não adianta. O povo foi lá e apoiou a Lava Jato em massa. Não adiantou. É verdade. Bianchessi, tu acha também que temos um simulacro de democracia? Não tenho nenhuma dúvida disso. Aliás, sempre acho engraçado, assim, né? O candidato disso, mas eu concordo muito com ele, né? Até porque, assim, a gente tem uma demonstração recente, né? Tudo aquilo que é a vontade do povo demonstrada neste momento, não pelas urnas, né? Mas pelas manifestações públicas, é feito tudo ao contrário pelas instituições, né? Então, eu não tenho a menor dúvida, ele está correto, e essa questão, assim, desse protagonismo do Norte e Nordeste, né? Dos coronéis. Certo? Então eles estão aí. E é nessa esteira que cria o Centrão, né? Exatamente. Então vem tudo que é ruim ali, ele vem justamente desse processo, né? Completamente desequilibrado,
tanto do ponto de vista da proporcionalidade populacional, mas também, principalmente, econômica. Quem manda é quem tem menos dinheiro, em tese, assim, dinheiro quem produz menos. No sentido da riqueza, né? Gerada. Então, cara, é um absurdo, né? Eu acho que isso se agrava com o sistema eleitoral. O sistema eleitoral permite que o parlamentar ele se eleja para representar um determinado grupo da sociedade e retorne, vai para o Congresso. Quando ele retorna, depois de votar tudo errado, fazer mal ao país, tomar decisões, não ouvir a opinião pública, quando ele chega na cidade dele, a região onde ele obtém voto, ele vai ser recebido pelo partido, vai conversar com os companheiros, ele vai estar no meio daqueles que concordam com ele não vai ser cobrado por todos aqueles que discordam do comportamento dele, menos ainda pelos que não se interessam pelo que ele está fazendo. Com o voto distrital, tudo muda, porque no voto distrital o deputado é do distrito. E vai prestar conta. E vai prestar conta para todo cidadão do distrito, para aquele que votou nele, para aquele que jamais votaria nele, para aquele que é contra ele. Todos será interpelado por todos, porque todos têm a ele como seu representante, da mesma forma que no município o prefeito é cobrado por todos os cidadãos. Da mesma forma, da mesmíssima forma. E ele tem que renovar o mandato dele, se quiser, junto daquele grupo de pessoas. Então, isto faz com que o deputado se sinta livre, leve e solto, ele é dono do mandato e ele nunca vai ser, raramente será, ocasionalmente será interpelado por alguém, por um adversário, e esse cara não vota em mim mesmo. Aí eles fazem o que querem, não ouvem, a sociedade não se sente ouvida por eles, porque não estão ouvindo mesmo. E foi o grande lance da manobra do presidente da República no dia 9. Deixou exposto que quem está ouvindo a opinião pública, quem está preocupado com a sociedade, quem está preocupado com o cidadão, é ele. Não é o Congresso Nacional, que não faz o que deve, não é o Supremo Tribunal, que faz o que não deve. Olha, e eu vou te dizer o seguinte, o STF é um fator de insegurança jurídica. Isso é fato incontroverso. Começam a rasgar a Constituição lá no impeachment da Dilma, desobedecendo o artigo que vinculava a perda do mandato com a perda dos direitos políticos. Rasgaram a Constituição, não importa, isso aí não interessa. Então, a partir dali, acabou. Não precisa mais, mas houve mais. Né? A anulação das sentenças do Lula é inexplicável para um estudante de direito no primeiro dia de aula. Não tem como explicar isso aí. A sentença do sítio transitou em julgado. Só para anular uma condenação, uma sentença no processo penal é através da revisão criminal, é um novo processo. Uma outra barbaridade, a suspeição do Sérgio Moro. Tem que haver um incidente de suspeição, aquele que foi considerado suspeito tem que ter o direito de se defender. Nada disso aconteceu, foi sumário. Mas isso não bastava para soltar um criminoso condenado. Soltar já tinham soltado, mudando o entendimento de uma outra aberração, que é ninguém será considerado culpado, né? Que é o que está lá na Constituição. Esquece a vírgula, que vem depois da vírgula não interessa. Depois de sentença penal condenatória. Isso não interessa, porque antes disso eles montaram um sistema para jamais haver trânsito em julgado. Então, significa o seguinte, ninguém será considerado culpado. Então esse é o país dos criminosos. Porque ninguém será considerado culpado. Logo eu posso fazer o crime que eu bem entender. O que aconteceu? Soltaram um criminoso condenado a 27 anos de cadeia e depois não servia. Isso não bastava, porque a lei da ficha limpa bloqueava o criminoso condenado, porque continuava condenado, né, a concorrer. Então eu faço uma manobra para anular as condenações e agora esse indivíduo vai concorrer a presidente do Brasil. E o que é mais grave, a esquerda não tem outro candidato. Então é o seguinte, o representante da esquerda, que destruiu o Brasil, faliu as estatais, não faliu porque a estatal não falha, mas deu prejuízo em todas. Estão todas dando lucro agora. Esses dias o presidente da Caixa disse que só num lance lá descobriu 46 bilhões de reais desviados. Um funcionário lá devolveu 40 milhões. Dito pelo presidente da Caixa. Superintendente.
Um superintendente lá. Isso. Mas um dos caras que não roubou da Petrobras devolveu 150 milhões de dólares. De um roubo que não houve, segundo o criminoso condenado. Que, em tese, seria o chefe da quadrilha. Ele continua chefe de quadrilha, caso exista a quadrilha. Porque também teve uma outra decisão do STF que decidiu lá no mensalão que não havia crime de quadrilha. Com isso, soltou todo mundo. Depois veio o Petrolão e descobriu que não apenas havia um crime de quadrilha, como havia o que estava escrito na denúncia do mensalão, que foi uma frase do procurador Francisco José de Souza. Há uma organização criminosa altamente profissionalizada implantada dentro do governo. No primeiro julgamento, entenderam que não, apesar da luta lá do Joaquim Barbosa. Não conseguiram. Né? Aí veio o Petrolão, acabou com aquela primeira decisão. Mas deram um jeito de soltar todo mundo. Zé Dirceu, sujeito guerrilheiro, entendeu? Foi treinado em Cuba, está solto. E aí a esquerda não arrumou um candidato. Um. Porque não é possível, você só tem um cara que foi condenado a 27 anos de cadeia, não tem outro. Mas talvez seja isso aí, quer dizer, o único cara que representa a essência do que é a esquerda é o Lula. Provavelmente. Não tem outro camarada. Então, assim, é um pobre país cuja esquerda só tem como candidato um criminoso condenado a 27 anos de cadeia que está solto por uma manobra. É verdade. Olha aqui, ó, o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil. Conte com a excelência e tradição do Plano Ângelos para cuidar e proteger as pessoas que você ama com o Plano Essencial. Assistência funeral completa, disponível 24 horas por dia para todos os associados, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora que precisar. Conte com a experiência da Ângelos para a orientação de todo o processo de registro de óbito. Além disso, o Plano Essencial garante a orientação médica gratuita para você tirar dúvidas sobre saúde, sobre exames por telefone. Descontos em ampla rede conveniada na área de saúde, acompanhamento psicológico, de aconselhamento ao luto, descontos e vantagens exclusivas pelo Clube Ângelos e muito mais. Acesse aí o planoangelos.com.br e saiba mais detalhes a respeito. Vamos agora a nossa caminhada, nosso tour aí pela gastronomia, né? Falando, claro, do Barranco, há 51 anos, está indo agora 52 anos, no coração dos gaúchos. O Barranco, que é uma churrascaria, é um lugar da gastronomia gaúcha conhecido e admirado por todos nós gaúchos e também brasileiros. Muitos empresários, né, Pugina, nós sabemos muito bem aqui. Cada dia melhor, cada dia melhor. O Barranco está maravilhoso. E a gente sabe que muitos empresários, quando vêm a Porto Alegre, a gente convida, o cara vem aqui para fazer palestra, participar de alguma coisa, que eles querem ir se reunir aonde? No Barranco, né? Barranco, Barranquinho, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O telefone do Barranco é 33316172 e lá do Barranquinho 3028-2310. Realmente uma casa que muito nos orgulha e é onde a gente vai para fazer festa com a família. Agora, né, daqui a pouco já estamos liberados, mas com todos os cuidados, reunir os amigos, né? A família, a namorada, o namorado, enfim. Isso é. Comemorar noivado, casamento. Tem gente que até vai comemorar divórcio, né? Estão comemorando divórcio, separações e tal. Dependendo do casamento, é bom comemorar mesmo. Tá certo. Então, não perca e resolva o problema definitivamente. Não sei se vai resolver definitivamente, mas... É que as separações não precisam ser litigiosas, né? É, claro. Podem ser amigáveis. Pode ser, né? Então tá. Vamos falar um pouquinho do CIE. O CIE é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho maravilhoso. O pessoal Pugina é da minha geração, nós sabemos que o CIE começou lá bem pequenininho, o José Silva aqui comigo, nós comparecíamos lá no CIE, aí na Borges de Medeiros, começou numa salinha, no edifício ali, que me parece que tem um nome consagrado lá, o edifício da Borges de Medeiros, onde estava o CIE, 7º andar, uma salinha pequenininha, e hoje é este gigante, né, o CIE, porque o CIE faz aquilo que é necessário fazer para os nossos jovens, dá oportunidade, qualificando esses nossos jovens para adentrarem no mercado de trabalho. Investir em um jovem talento é impulsionar o seu crescimento e o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar.
Gena, alguma novidade mais para o Gena aí? Eu queria voltar à questão do problema do Lula e do PT na campanha presidencial. Porque essa tentativa, aliás, vejo como possibilidades razoáveis, inclusive, a tentativa de que essa candidatura, cujos lançamentos fracassaram na Avenida nesse fim de semana passado, no dia 12, possam eventualmente representar uma saída, sair dali uma alternativa para uma candidatura que o PT não tem. Isso que estás dizendo, falasse há pouco, Candiota, é absolutamente verdadeiro. Tu olhas o que acontece onde o Bolsonaro aparece. E tu vê o Lula dentro de casa, que não vai botar o pé na calçada sem que alguém chame de ladrão, que não faz aparição pública. E quando fizer, vai fazer cercado pelos seus. Não imagino que venha coisa muito numerosa por aí. Isso não reflete aquilo que as pesquisas têm mostrado, a meu juízo, para estimular a candidatura do Lula. Porque é complicado pensar que alguém possa comparecer como candidato presidencial com fraturas tão expostas no seu caráter, né? Ele foi beneficiado por companheiros instalados por ele e pela Dilma no Supremo Tribunal Federal de um modo escandaloso, né? A ponto de uma das decisões, porque um processo deles foi para Brasília. A juíza de Brasília abriu o processo, examinou e disse, olha, isso aqui está praticamente vencido já. Prescrito, né? E, ademais, não há novas provas. Sim, mas as provas existiam e eram robustas. Estão lá. Só que o Lewandowski disse que nenhuma prova antiga poderia ser aceita porque era fruto da árvore podre, de um processo que não poderia ter ocorrido onde correu, e, portanto, nulas, só provas novas. Como é que tu vai arrumar provas novas para crime velho? Requentar, né? Requentar as coisas. Teria que... Entende? Fizeram o diabo, como tu disseste, uma coisa que não passa na cabeça de quem tem o mínimo senso do que seja justiça, processo. Como faz, o Supremo faz todo dia, toda hora, para cumprir a própria vontade dos senhores ministros, inclusive para não julgar os senadores, que estão lá os processos caducando. Outro dia eu estava olhando a estátua da deusa Têmis, que tem uma figura clássica de séculos, né? A deusa Têmis, dos lados gregos, ela tem uma espada, que é o poder, na mão, e na outra uma balança da justiça. A nossa, na frente do Supremo Tribunal Federal, está ali para todo mundo ver, balança foi para o saco, não tem balança. Nunca teve balança naquela estátua. A espada está no colo e ela está sentada. É a única estátua da deusa Têmis sentada que existe na história dos monumentos dessa deusa no mundo inteiro. Está sentada. Outro dia eu estava olhando para aquele troço, mas ela está sentada em cima do quê? Dos processos dos senadores. Dos processos dos senadores. Aliás, essa questão dos senadores é outra aberração. Nos Estados Unidos, são 2 senadores por estado. Aqui são 3. A Constituição de 88 recepcionou o chamado senador biônico, indicado, que a esquerda bombardeava naquela época. Aí o que eles fizeram na Constituição de 88? Legalizaram o senador biônico, não é? E não satisfeitos, eles ainda implantaram os 2 suplentes de senador, que é uma coisa que não existe em Constituição nenhuma. O suplente de senador é uma aberração ao cubo, porque é o 3º senador e mais os 2, é uma coisa que não existe. Isso também dá mais força para o Norte e Nordeste, porque tem mais estados no Norte e Nordeste do que no Sul e no Sudeste. Então, perde-se o Senado também. Cobre-se isso do general Golbery. Ele que criou. Ele que criou. Mas aí a turma da esquerda, que mandava contra, opa, aqui tem uma boa. Pronto, colocaram na Constituição o 3º. Então, aí desequilibrou completamente. E eles ainda criaram mais estados, eles fracionaram, transformaram os territórios em estados, etc. e tal, e criaram mais senadores.
Qual é o resultado disso? O Senado é dominado pelo Norte e Nordeste, pela mesma turma. Edson Lobão, que tem como suplente o filho do Edson Lobão, o não sei quem lá, que o suplente é a mãe dele, e por aí vai. É uma coisa que tu não explica isso para ninguém de nenhuma democracia. Tu não consegue. Vai lá na Suíça e tenta explicar isso aí. Tu não consegue. Na Alemanha, no Japão, tu não consegue explicar o que é o suplente senador e muito menos porque 3 senadores. Falaste em democracia, não? Eu queria até a opinião do Pugina, depois do Valdir aqui, sobre democracia. Aqui no Brasil, esse termo, né, Pugina? Os caras chamam de democracia, o cara que vai lá depredar, que é contra isso, contra aquilo, né, são contra tudo, contra a liberdade de imprensa. Esses são os democráticos. Quem é antidemocrático é aquele que defende a liberdade de expressão, que defende as instituições e tal. Então é uma confusão muito grande, né, Pugina? Olha, quando eu vejo o que acontece no Senado Federal, vejo que ali o que tem de bandido naquela casa, não se consegue 27 assinaturas para abrir um inquérito em relação ao processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal. Não, são 81. Era para ser... 54. 54. Era para ser 54, sempre foi 2 senadores por estado. Aí o Golbery botou mais um, que era nomeado, para ter quórum, criou, tempo dos militares mandando, criaram essa monstruosidade que nós carregamos até hoje. São mais 27 senadores que nós temos por conta de uma ideia triste. Causou essa consequência toda. E o Senado é o topo da carreira dos dirigentes dos partidos políticos. Ali estão os caciques partidários. Quando o senador chega numa reunião de qualquer partido, ele é a maior autoridade presente naquele momento ali. Então, eles comandam os partidos. E eles têm a política do partido e a política pessoal deles. É só disso que eles cuidam. E é só isso que interessa a eles. As suas obrigações constitucionais, eles não cumprem. Por isso que eu digo, a única pessoa, chefe de poder no Brasil, que respeita a Constituição é o presidente da República. Rigorosamente se mantém dentro das 4 linhas, fez toda aquela mobilização da sociedade, com muita gente querendo uma ruptura, ele afrouxou a corda, deu um passo para trás, afrouxou a corda, para ficar dentro do quadrado da Constituição. O Supremo não respeita, constitucionaliza o que quer, inconstitucionaliza o que não quer, atropela todo o processo, Código de Processo Penal, a tradição do direito brasileiro, passa por cima de tudo para imporem a própria vontade, surdos ao clamor da multidão. Também isso ficou evidenciado nesses movimentos que nós assistimos na semana passada. Então, é uma pena, porque... E junto a isso nós temos o problema da grande imprensa brasileira, que não olha para o que acontece nesses outros 2 poderes. Só tem olhos para ver o presidente da República porque abriu uma guerra pessoal, particular, contra o presidente da República, numa proporção e numa dimensão que deixa todo mundo enfarado, porque todo dia, a mesma coisa. Eles chegam a necessitar, não sei se já repararam isso, é tão repetitivo que quando eles querem atacar o governo numa determinada matéria, eles chamam 3, 4. Para terem 4 pessoas dizendo a mesma coisa de outro jeito, para não ficar tão maçante e ocuparem mais tempo, e transmitirem para os caras do sofá, para a pessoa do sofá, a impressão de que há um consenso a respeito daquele ponto de vista. E vale o mesmo em relação ao silêncio desta mesma imprensa em relação ao que faz o Supremo Tribunal Federal. Não tem perdão o silêncio e a omissão da grande mídia. Aliás, Pugina, eu quero aproveitar. Hoje, não sei se vocês sabiam, aqui o Jornal do Comércio está estampando, 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Uma coisa que passa longe, pelo que vocês têm percebido aqui nos comentários, passa longe de ser no Brasil. E a Associação Nacional dos Jornais, é isso que eu quero falar, mostra aqui, Beto, a Associação Nacional dos Jornais está publicando hoje, pelo menos no Jornal do Comércio, essa página inteira dizendo assim, imprensa sem democracia não é imprensa.
Eu diria o E seguinte... democracia sem imprensa não é democracia. Democracia sem imprensa. Então, eu diria o seguinte, eu acho que uma democracia, ela só se consolida entre as coisas em ter uma imprensa realmente responsável, livre e que saiba exatamente a dimensão do que seja a democracia. O que está havendo aqui, eu acho que a Associação Nacional de Jornais, ela bem que poderia fazer um meia-culpa e fazer uma avaliação crítica do que a imprensa está sendo o instrumento hoje. A imprensa hoje perdeu o caráter, perdeu a vergonha na cara. Então, eu fico muito triste como jornalista, porque nós temos uma trajetória grande nisso aí, eu formado como jornalismo também, de ver a imprensa fazer o papel que está fazendo. Eu me envergonho, eu não vejo mais a grande mídia, eu não vejo, sobretudo dos Marinho, né? Lamentavelmente o Roberto Marinho, se estivesse aí, certamente eu não permitiria que acontecesse isso. Mas de qualquer maneira é uma vergonha que a Globo faça isso e os seus puxadinhos também aqui no Rio Grande do Sul também, claro, reproduzem essas coisas. É uma vergonha para o jornalismo. Para mim, o jornalismo sério, aquele responsável que nós tanto convivemos, Pugina, ao longo das décadas, morreu totalmente. Hoje, ser jornalista hoje realmente é um peso muito grande para aquele que quer ser responsável e realmente valorizar a liberdade de imprensa, né, o Bianchese? Concordo, mas é que a Associação Nacional, né, dos Jornais, aí, ela também, as lideranças são os líderes das grandes empresas que hoje, que vocês chamam, né, da grande imprensa, estão totalmente contrários aí ao que está acontecendo, né, pelo menos ao executivo, né, e ao presidente da República. Então, assim, quem tem um pouco de senso crítico, né, e lê uma matéria e vê a forma como isso vem sendo conduzido, se dá conta, né, que existe um interesse gigantesco, né? Hoje tem uma atriz da Globo, que me parece que Paola Oliveira, que deu uma declaração absurda, não sei se vocês viram, né? Ela disse que se o Bolsonaro for reeleito, as atrizes da Globo vão ter que virar prostitutas para sobreviver, né? Então, olha o nível, né? Aonde nós chegamos com esse negócio, né? A dimensão que tomou. E assim, eu até, a pergunta que eu faço, Pugina, né, por tua experiência aí, aonde a gente vai chegar com isso, né? Por exemplo, tu vê os institutos de pesquisa, gera uma dúvida, né? Tu vê a esquerda com meia dúzia de gatos pingados e o líder da esquerda liderando as pesquisas. Tu vê, né, o Bolsonaro arrastando multidões pelo Brasil inteiro, em segundo lugar na pesquisa. Em movimentos antidemocráticos, ainda dito pela própria mídia, né? Movimentos antidemocráticos é o que o Bolsonaro fez com as famílias indo espontaneamente. O pessoal era que pagava para ir, né? Não era pago para ir. Não, e mais. Tocasse num ponto interessante, porque aquela gigantesca mobilização nacional, do dia 7 de setembro, eu vi aqui em Porto Alegre, foi emocionante. Eu estava lá no Parcão, eu estava no carro de som, eu falei. Eu vi aquela multidão de guarda-chuvas, o pessoal na chuva. Muita chuva, né? Muita chuva. E o pessoal indo. Aí onde estava tempo bom, as ruas cheias, todas as cidades pelo país espalhadas. Gigantesco. Vou contar gente que Nunca vi algo semelhante. E aquilo era, incrivelmente, apoio a uma pessoa. Com 2 anos e meio de governo, que não é fácil. Era apoio a uma pessoa. E com alto desemprego, né? Taxa de juros elevada, desemprego, pandemia, tudo. E isso, apoio a uma pessoa, com toda a imprensa mandando contra. Não vá, é perigoso. Tem gente violenta no meio, vai ter gente armada. E alguns blogs de esquerda ainda acrescentando. Vai ter gente armada e eles vão querer fazer uma vítima. A ideia é que morra alguém. Apesar disso, foi todo mundo. Pandemia, com tudo. 3 dias depois, 5 dias depois, sai o 12 de setembro. Toda a imprensa estimulando, chamando, empurrando o pessoal, um dia maravilhoso. Pessoal para a rua, num tempo maravilhoso. Tinha ninguém, cara. Tinha ninguém. O antagonista, que tem um espaço enorme, tem muito público, tem audiência, chegou a publicar onde ir em cada cidadezinha onde havia uma concentração daquela, empurrando o pessoal para a rua, para aí ninguém vai. Ninguém foi. Ficaram em casa. Mas assim, Pugina, cara, o que fica do ponto que parece, a gente tem bastante tempo até a eleição, certo? É no final do ano que vem, né? Tem mais de um ano. Mas o apoio popular é do presidente Bolsonaro.
Perfeito? Bom, se as urnas corresponderem à vontade da população, em tese nós teremos uma reeleição do Bolsonaro. Certo? No primeiro turno. No primeiro turno ainda. Agora também isso saber mostra, qual é o movimento, né? Gino, isso aí também mostra, essa avaliação que tu fazes aí, claro que sempre uma avaliação ponderada, correta, profunda, que é característica da Pugina, a falência da imprensa. Isso é uma demonstração, porque foi, como tu disseste, foi uma avalanche de manchetes e chamamentos e tal, e ninguém atendeu. Ninguém atendeu. E com muita cobertura posterior. Com muita Fotos cobertura fechadas. posterior. Ângulo fechado. E eu vi Olha, eu entrei no site da Folha. A Folha tinha fotos e fotos e fotos. Se alguém conseguir entrar lá e ainda tiver para olhar, pode ver. Tem muito mais foto de cartaz xingando o Bolsonaro do que de gente. Sim, porque não pode abrir o ângulo. Não pode abrir o ângulo. Então, não, eles focavam nos cartazes, porque os cartazes eram agressivos, ofensivos ao presidente da República, era o que eles queriam, mas foi o que eles divulgaram. Porque a massa de povo não justificava uma cobertura fotográfica tão... Mas a Polícia Militar de São Paulo disse que tinha na Avenida Paulista 6 mil pessoas. E os camaradas que estavam chamando era Ciro Gomes, o grande líder da esquerda, o João Dória, governador de São Paulo, o maior estrela do PSDB. Que dançou numa dessas coisas, que dançou e tal. E outros tantos, Simone Tebet, que é de um outro partido. Então, o Amoedo, que eu não sei o que estava fazendo lá, mas que estava lá, talvez para enterrar o Partido Novo. Eu espero que o Partido Novo se salve, porque o Partido Novo tem boas pessoas, apesar do Amoedo. Então, todos esses caras, eles fizeram propaganda, tinham os nomes, circulava na internet as estrelas. Pois as estrelas, segundo a Polícia de São Paulo, e se a Polícia de São Paulo, que é subordinada ao Dória, diz que tinham 6 mil, devia ter 600 pessoas. Porque eles disseram, quando foi da outra manifestação do 7 de setembro, que tinha 125 mil. Daí começaram a aparecer fotos do Réveillon, tinha 3 milhões, as mesas quadras cheias. Então tinha 125 mil. Aí aparecia a foto da Parada do Orgulho Gay. 2 milhões. Foto do lado do 7 de setembro, igual. Então tinha 125 mil. O Dória estava em todas essas então paradas? Então tinha 125 mil na Parada do Orgulho Gay também. O Dória estava lá também? Hein? Dória. Qual parada? Dessas todas. Não sei. Não acho que sei. no Carnaval, sim. Carnaval. Mas quer dizer, eles estão conseguindo contestar o fato. Brigando com o fato. Né? Eles estão brigando com a imagem. Como é que eles conseguem brigar com a imagem? Inclusive, eu tinha visto as imagens, cheguei aqui eu, por acaso, vim aqui no dia seguinte, e o Silvas leu, não, a Polícia Militar de São Paulo disse que tinha 125 mil. Como foi no fim do programa, eu fiquei meio surpreendido, assim, mas 125 mil? Se tu olhava na televisão, mas tinha que ter milhões, não é possível, 11 quadras. 11 quadras. Pô, olha, 125 mil é um parcão lotado aqui. E nessas últimas manifestações tinha, além ali daquela ponte onde fica o pessoal e o carro de som, dali até depois da mostradeira estava cheio de gente. Olha, no parcão devia ter, 50, 60, 70 mil, comparando com aquela anti-Dilma lá, que devia ter 130 mil, que estava lotado desde da 24 de outubro até depois da mostradeira. Eu fui em todas as manifestações. Aí tu vai querer me convencer que na Paulista tinha 125 mil? Para cima de uma 125 mil já no parcão, pelo amor de Deus. Olha aqui, pessoal, eu quero dar um abraço aqui para a Patrícia e a Shirley, que são as chamadas mães de chuteiras. Fazem um trabalho excelente aí na internet, fazem cobertura do esporte amador, aí seja futebol ou qualquer outro. Então, um abraço a Patrícia e a Shirley por esse trabalho que fazem aí. Elas estão assistindo o programa. Um abraço a vocês duas. Vamos falar um pouquinho da Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos com transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Está aí a Aspecir Previdência. Para curtir a vida em qualquer idade é importante ter com quem contar. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o PQP,
Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Aliás, o POP, né? Com ele, você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de ponta. Além disso, você conta com serviço de teleorientação CCG 24 horas para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica. Além, claro, da telemedicina com consultas online sem sair de casa, o Bianchesi, e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o POP Humaniza em ccgsaude.com.br. Você vai se surpreender. E, claro, a Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida, esse é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, que eu sempre digo, está agora, né, passou o Mampituba, e está sendo uma das grandes imobiliárias lá em São Paulo, disputando pau a pau lá com as grandes imobiliárias, inclusive com capital estrangeiro. O telefone aqui de Porto Alegre da Auxiliadora Predial, 3216-6100, e em São Paulo, 11 23 48 40 00. Auxiliadora Predial, que tem aí a incumbência e a responsabilidade de fazer com que haja retorno no seu capital investido nesse segmento imobiliário. Bom, são 19 horas e 58 minutos, quase 8 horas da noite. Lembrando, né, o Grêmio, nós não falamos disso, o Grêmio joga com o Flamengo daqui a pouco às 9h30, né, lá no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. O pessoal que está nos perguntando aqui, então está dado este recado. Bom, a Prefeitura de Porto Alegre... Mas vem cá, Sim. Só entrando... É meio surpreendente, né, que não tenha se lembrado. Hoje é uma semifinal, não é? Não, é a oitava de final. Oitava de final da Copa do Da Brasil. Copa do Brasil. Que tenha passado incólume, né? Aqui na Mas bancada. é que o Grêmio tomou ele 4-0 já, né? Nós não estamos nem aí. É meio surpreendente isso, mas faz parte, né? Tu não acredita na virada, então? De repente, um 7-1. Não, mas e a imortalidade? Tu imaginava o Brasil tomar 7-1 da Alemanha? Por que o Grêmio não pode fazer o seguinte, 5-1? eu acho que a minha opinião é a O seguinte. Inter deu 5-1 no Flamengo. Então, tu viu o Grêmio- como eu sei as coisas do Flamengo? Não, 4-0. 4-0, pois é. Eu Podemos sabia repetir que os era uma 4-0 coisa... e vão para pênalti. Não, eu sabia que era uma coisa enorme. Eu vou dizer um negócio, como Colorado, desculpa só essa questão aí, bem rapidinho, tá? Eu achei ótimo que o Grêmio contratou o Felipão. Para mim, o Felipão é absolutamente ultrapassado, foi campeão mundial, tá? Mas aliás, até não está fazendo um péssimo trabalho no Grêmio ainda, tá? Mas eu acho ele ultrapassado. E outro técnico que eu achei que não era tudo isso é o Renato Portaluppi, que fez um belo trabalho no Grêmio e que fez uma mudança radical no Flamengo, né? Estava lá com o Rogério Ceni, que tinha dificuldades. Renato chegou lá e está empilhando vitórias aí, vai ser campeão de várias coisas esse ano, até porque o Flamengo tem a CBF, né? Tá? Ali proteger, STJ conseguiu uma liminar agora para conseguir torcida hoje. Hoje é o primeiro jogo com torcida na volta da pandemia. Uma liminar que o Flamengo obteve, nenhum outro clube obteve. Imagina Né? se o Grêmio tentasse... O juiz devia ser do contra o Flamengo. Contra o Flamengo aqui, né? Impressionante. Bom, olha aqui, ó, há uma questão que está sendo debatida nacionalmente, que é a questão da volta do horário de verão. Há uma pressão muito grande, não só do parte do governo por causa da crise energética, né, mas também de alguns empresários no segmento da sociedade, a área de turismo principalmente, que está lutando para que seja reimplantado o horário de verão que foi extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. Pessoal Pugina, qual é a tua opinião? Eu acho uma chatice. Né? Eu acho que a coisa mais chata do mundo é o horário de verão. Tu nunca sabe. A mim me desconcerta completamente. Horário de dormir, horário de refeição, sai tudo dos eixos. Né? E depois sai de novo. Então, e não vejo vantagem. Não vejo vantagem econômica, não vejo que haja qualquer ganho com isso. Mas as autoridades dizem que sim. Técnico, na verdade, é uma decisão de natureza técnica. Talvez, se tu está com uma crise energética, né, e há uma expectativa de que com isso tu vais ter uma certa economia na demanda. Eu não sei bem como isso funcionaria, mas em todo caso, fazer o quê? A alternativa seria uma publicidade maciça, o Bianchesi, na televisão, no rádio, para as pessoas reduzirem o consumo de energia? Acho que é consciência, né? Mas assim, ó, eu concordo totalmente com o Pugina, eu acho inadequado a horário de verão.
Eu acho que o horário de verão ele desorganiza né, o relógio biológico humano. Tá? E um dos motivos pelos quais o Bolsonaro em 2019 tomou essa decisão foi que ele, entre outras coisas, consultou cardiologistas. E as pessoas dormem menos, as pessoas descansam menos. E há um aumento dos problemas cardíacos em função justamente dessa mudança de horário. Tá? O que acontece? O que as entidades ligadas ao setor... Bom, a gente está com uma crise hídrica nesse momento. Essa crise hídrica, uma vez que nós somos aí, tem as hidrelétricas, na verdade, são a base, né, energética do país, a gente tem uma dificuldade energética. Tá? As entidades ligadas ao setor apontam entre 2% e 3% de economia, tá, de energia no período dos meses ali, né, do horário de verão. Outras instituições que estão favoráveis é turismo, hotéis e restaurantes, tá? Porque as pessoas consomem por mais tempo, as pessoas saem mais cedo do trabalho, vão mais cedo para um restaurante, voltam mais tarde para casa. E acabam consumindo mais, né? São os defensores. Eu sou contra, tá? Absolutamente contra, mas eu acho que vai passar. Aquela história de se há horário de verão, sou contra. Eu sou. Eu pro China também. Olha, só que para mim não faz diferença. E realmente, pessoalmente, assim, eu não me afeta. Eu, por exemplo, eu vou daqui a Hong Kong, chego lá e tá como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Fuso horário? Fuso horário. É uma sorte, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Né? E eu saio daqui, vou para outro lugar e tranquilo. Entende? Então, nessa questão biológica, para mim não afeta. Mas eu realmente escutei na rádio que haveria essa economia entre 13 e 5, alguns falam 5, outros falam 2, 3. Bom, que seja, numa situação terrível dessa, tudo bem. Né? Já estamos nos sacrificando com essa história de máscara, não sei, estamos no sacrifício há tanto tempo, é mais um pouco, que se for para ajudar, que seja. Né? Mas principalmente eu ouvi no rádio, quando eu estava vindo aqui para a TV, que esse setor de bares, restaurantes e hotéis, que foi tremendamente atingido, né, pelo vírus chinês, teria um pouco mais de fôlego. Então, nesse sentido... se for para ajudar esse pessoal que já sofreu tanto, então a gente vai sofrer um pouco mais. Vamos dizer, aqueles que são, como vocês, sofrem essa questão do fuso horário, né? Mas no Brasil inclusive tem 2 fusos, né? Lá em Rondônia, lá é diferente. Mas alguns médicos, o Candiota... Em alguns estados não muda, né? Não muda. Isso. Uns 2 ou 3 estados por aqui não muda. Alguns médicos têm, inclusive aqui na bancada, têm defendido o seguinte, que esse horário de verão, na rádio principalmente, eu ouvi ontem isso aí, ontem e hoje, o horário de verão vai agravar muito ainda os problemas que a pandemia já trouxe, do ponto de vista orgânico e mental. Né? Então, eles têm esse cuidado, falasse a questão do coração, né? Isso. E os médicos têm alertado isso. Quer dizer, tudo isso vai ter que ser pesado. Uma mudança muito grande, muito drástica na questão mental. Tem um psiquiatra outro dia aqui dizendo que o volume de pessoas buscando psicologia, psiquiatria cresceu muito em função das questões mentais advindas da pandemia e também orgânica, do ponto de vista de outras questões, outros órgãos que foram afetados. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar. Agora, o seguinte, né? O Bolsonaro já tomou essa decisão em 2019, pré-pandemia, em função de questões relacionadas com a saúde. Ou seja, é possível que haja um peso grande. Digamos assim, que a relação custo-benefício, né? Não valia a pena. Porque realmente cria uma dificuldade na reprogramação das empresas, das empresas aéreas, para todo mundo. Então, se a economia não é significativa, não justifica. Né? Então, sim, eu realmente não conheço essa matéria, não sei. Agora, vocês sabem que desde 1970 eu passo o verão nos Estados Unidos. O verão de lá, né? Certo. Onde tem horário de verão desde então. Eu geralmente vou para os Estados Unidos em julho e volto em setembro. Então pego todo o horário de verão lá nos Estados Unidos. Então eu também estou acostumado a ir lá, isso está automatizado. Continuas também. Fazendo isso? Só não fui esse ano por causa da pandemia. Porque eu não ia passar 2 semanas fazendo quarentena no México, que está numa situação muito pior do que a nossa. Né? Aliás, eu devo dizer para vocês que eu estava olhando aqui, e no Brasil tem 190 ou 189, no mundo, 189 genocidas. Vocês já se deram conta disso? Porque o Brasil está vacinando mais
É o terceiro ou quarto em vacinação? É China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Então, dali para baixo, todos os presidentes são genocidas e negacionistas. Que loucura! É verdade, essa é fruto da imprensa que temos aí, né? Aqui, a Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para construção aqui no estado. E é um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho absolutamente que você sempre quis deixar. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens, Bianchese, exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Amanhã eu vou estar impressionante lá na Elevato. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras, spas. Tu que está querendo um spazinho em casa, Bianchese. É ótimo, né? Já resolve, né? Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Vamos acompanhar aí este IVT da Elevato, que traz muito mais novidades aí, fatos importantes, imagens maravilhosas. Vamos ver. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, aqui é o Jornal do Comércio de hoje, dia 15 de setembro, uma quarta-feira. Vamos ver aí a manchete principal da capa do Jornal do Comércio de hoje. Orçamento 2022 confirma o fim da alta para o ICMS. Na verdade, o governo está retornando aos 25% que eram cobrados a partir do final do governo lá de Caxias, como é o... Sartori. Do Sartori, que ele levou o ICMS exatamente a questão financeira do Estado. O governador atual, ele assumiu e manteve essa prorrogação e agora na decisão de voltar aos índices anteriores, que vai realmente reduzir um pouco aí a questão da incidência sobre principalmente os combustíveis. E o Brasil, aliás, o Rio Grande do Sul, então, vai se adequar no mesmo nível do ICMS cobrado sobre os combustíveis de alguns estados, como, por exemplo, o nosso vizinho Santa Catarina. Também temos aí manchetes, a submanchete do Jornal do Comércio, obras finais para a ampliação da pista do aeroporto de Porto Alegre são retomadas, ô Candiota. As obras foram retomadas e parece que o prazo para a entrega final era 31 de dezembro, agora foi além. Por causa da dificuldade imposta aí para deslocamento daquelas famílias, né? Muito bem. Eu sempre imagino como seria uma reunião da presidente da Fraport Brasil lá no board, na Alemanha, explicando que a área do aeroporto tinha sido invadida e que o direito de propriedade não valia nada. E tu sabes que eu penso uma coisa diferente, né? Tu vê a transformação que uma empresa dessas alemã aí, né, a Fraport, está gerando na economia, na movimentação, na logística do Estado. Imagina se nós tivéssemos umas 50 empresas dessas aqui no Rio Grande do Sul, qual seria... O movimento de carga aérea aumentou 20 vezes, ou coisa parecida, depois que a Fraport se instalou aqui e ampliou o setor de carga lá, o terminal de cargas. Bom, uma das questões que foram muito atingidas pela pandemia foi a questão do nível de emprego no Brasil, que se manteve praticamente desde o que foi herdado pelo governo Dilma e Temer no governo Bolsonaro, e agravado, claro, pela questão da pandemia o ano passado para cá. E agora a Câmara Federal está aprovando aí a ampliação desse projeto que o governo Bolsonaro colocou de desonerar a folha de pagamento como uma forma, Pugina, de aliviar os custos de contratação, principalmente daqueles jovens de 18 a 24 anos que estão entrando no mercado de trabalho e acima de 50 anos. E isso tem, segundo as estatísticas do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, tem agido favoravelmente na absorção de força de trabalho que, se houvesse a manutenção dos níveis anteriores, não seriam contratadas. Esta é uma medida que tu aprova? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Tem que facilitar o acesso das pessoas, simplificar a vida do empreendedor. O que mais importa num país que está com as dificuldades, que tem o número de jovens que nós temos, que estão aí na geração neném. Olha, a juventude é a maior riqueza de um país. Aliás, a maior riqueza de um país é o seu povo. Se você tem uma juventude que não tem condições de trabalhar, que não consegue emprego, que sai despreparada da sala de aula,
o futuro do país fica comprometido. O futuro do país vai ficar na dependência daqueles que conseguem escapar desse sistema, escapar desse modelo e se preparar para tocar o seu próprio barco. Então, mais importante de qualquer coisa é o trabalho e a remuneração do trabalho. E isso é isso que vai dar acesso, Cidadania. à qualidade de vida, ao nível do IDH, que o nosso é baixo. Nós estamos perdendo posição em relação a outros países, o índice de desenvolvimento humano. Temos que diminuir o número de pessoas cuja sobrevivência e subsistência dependem do Estado. Tudo isso passa por trabalho. E trabalho é produção, geração de renda, de riqueza. Não podemos pensar que o Estado vai resolver isso tirando dinheiro de uns para passar por outros, porque isso aí, na verdade, é simples custeio, isso não gera produção, isso não gera desenvolvimento, isso não prospera no tempo, isso não dá para continuar assim por muito tempo. Então, eu acho que a oferta de trabalho tinha que ser favorecida. Aliás, nós temos regras muito rígidas. É verdade. A pior decisão, olha, uma empresa para contratar, principalmente uma empresa pequena, para contratar alguém, leva tempo pensando, avaliando, fazendo conta para ver se vai compensar ou não. E é um momento, e é uma decisão. Aquilo que era para ser uma decisão feliz, claro, tomada num ambiente de alegria, é tomada com incerteza, com insegurança. E depois fica sob as ameaças dos nossos tribunais. Né? Aliás, tem uma entidade que eu citei esse dado essa semana aqui no Atividade, que aponta aqui o seguinte, que até 2024, ou seja, daqui a 3 anos, um pouco menos, faltarão 260 mil profissionais especializados em tecnologia da informação, qualificados para isso. Está sobrando oferta. Exatamente. E na área de informática, esses dados apontam que somente 8% dos profissionais que atuam nessa área estão realmente qualificados e apresentam os requisitos indispensáveis para isso. Tu que é empresário... Os Estados Unidos agora, saiu notícia ontem, que um absurdo de empregos que não conseguem ser ocupados. Vagas abertas. Porque as pessoas não têm a qualificação nos Estados Unidos. Tá? Aqui no Cine de Porto Alegre acontece a mesma coisa. Tem vaga sobrando. Só que as pessoas não alcançam a qualificação necessária. Agora, eu concordo com o Pugina, né? Eu não sei se foi o Paulo Guedes que disse o seguinte, que o melhor projeto social que existe é o emprego. Que é a geração de cidadania, né? É renda, tá? É produção, é desenvolvimento. É um acesso à propriedade, aos bens. É movimentação da economia. Tá? E aí o que nós fazemos num país como o Brasil? A gente superonera, super dificulta a geração do emprego, como tu disseste. Hoje as pessoas pensam, os empresários de menor porte, muito mais, eles pensam muitas vezes antes de contratar alguém, porque estão gerando um passivo. A partir do primeiro dia, é um negócio absurdo. O emprego tinha que ser, como tu disseste, comemorado, poder colocar alguém para ajudar, para trabalhar, para ajudar a desenvolver, fazer a empresa crescer, aumentar a rentabilidade, não. Ficar pensando porque ali na frente... Sabe como é que essas entidades, essas que nós sabemos, essas ligadas à esquerda, dizem que isso aí é trabalho escravo. Para você ver onde é que ponto nós chegamos. Quer dizer, esses camaradas estão tirando oportunidades. O trabalho é que nós não temos o macute do desempregado. Então, assim, ó, e o setor público brasileiro só pensa em si mesmo. E a CUT, os órgãos trabalhistas, só pensam nos trabalhadores. E quem pensa no desempregado? Vou te dar o exemplo do CEPERS aqui, que é o sindicato dos professores, né? Aqui estão pedindo aumento, certo? Sim. Nesse momento, tá? O Estado começa a tirar o nariz, o Estado do Sul, né? Para fora da água, estão pedindo aumento, tá? O que eu acho, todo mundo pode querer aumento, pode, tá tantos anos e tal. Mas assim, ó, o que tem de gente que perdeu o emprego, o que tem de pessoas que perderam as empresas, tá? Outra coisa que nos sindicatos que me chama a atenção, pega um sindicato como o CEPERS, para mim ele tinha que defender a educação. Não, só defende remuneração.
A Prefeitura de Porto Alegre demonstra que salário de professor não aumenta a qualidade do ensino, porque tinha um dos maiores salários entre as capitais do Brasil e um dos piores índices de aprovação. A pauta tem que ser mudada, tem que ser para qualificação. Pois é, mas como é que tu fala para essa turma que a pauta tem que ser mudada? Interessante são as filas e filas de imigrantes saindo dos países comunistas na América Central e fugindo para os Estados Unidos, que não tem legislação trabalhista, não tem estabilidade no emprego, nem no setor público, e nem coisa nenhuma. Está todo mundo querendo fugir para os Estados Unidos, saindo desses paraísos comunistas tão maravilhosos. De Cuba, então, não se sabe quantos já fugiram. Aliás, Cuba, esse criminoso condenado a 27 anos que teve o processo anulado, ele diz que Cuba é democracia, Venezuela também é democracia, já fugiram 5 milhões. Né? Essa é a democracia que eles estão defendendo aqui. Essa é a democracia que eles defendem. Né? Se você quiser que o Brasil vire Cuba, vire Venezuela, você tem uma opção, que é votar num criminoso condenado a 27 anos de cadeia que teve os processos anulados. Inclusive, teve esses processos confirmados por 3 instâncias, né? Foi o primeiro grau, aqui no Tribunal Geral Federal da 4ª Região, e pelo STJ com trânsito julgado, certidão de trânsito julgado. Pois esse é um indivíduo que diz que na Venezuela, onde não tem mais nem cachorro para comer, porque a população já destruiu até comer até os animais de estimação, né? E estão fugindo daquela maravilha, enquanto a cúpula vive muito bem, porque a turma do partido, esses vivem como reis. O Hugo Chávez deixou uma fortuna de $1 bilhão, o Fidel Castro outro tanto. A filha do Fidel Castro, que era contra o Fidel Castro, mora numa mansão em Miami de $30 milhões. Que maravilha que é o socialismo, né? É uma coisa maravilhosa. Bom para eles, mas para nós é péssimo. Então se prepare. É ruim até ser cachorro na Venezuela. Meu Deus do céu, não tem mais. Olha, aqui eu vou falar um pouquinho de vinhos. A mais importante, ou o mais importante para vinhos do mundo, é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos. Sempre com a garantia de economia e qualidade, passe em uma loja e confira. Temos aí a da Cristóvão Colombo 1493, tá aí, aparece para vocês, aqui no bairro Floresta. Depois aí próximo na Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, também na capital. E lá a do Menino Deus, na Getúlio Vargas, 1135, no bairro Menino Deus, onde eu moro. Seguidamente eu vou lá e o pessoal atende muito bem a vinhos do mundo, né? O pessoal sabe, é especializado em vinho e oferece lá aquele cardápio de vinho maravilhoso, vinho em todo o planeta, praticamente, que tem lá na Vinhos do Mundo, e o atendimento 100%. Continuando na área gastronômica, Chihuahua, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Chihuahua, ali na Teixeira Mendes, 1216. Realmente está muito bonito, o atendimento é maravilhoso, um ambiente refinado, um ambiente agradável. A do Chihuahua tivemos lá outro dia e realmente isso confere. E os pratos do Chihuahua, então, vou te contar: casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão adorê, bacalhau, as natas, tudo isso você encontra. O problema lá do Chihuahua, o pessoal aqui, o Pugina, o Bianchese e o Candiota, é o seguinte: chega lá, o problema é escolher o prato, né? Aí tu escolhe um, mas tinha que ter aquele e tal. Tem que voltar lá, porque realmente, olha, o Chihuahua dá banho em termos de gastronomia, sobretudo da área do frutos do mar. Realmente o Chihuahua é imperdível, é inigualável. Chihuahua, que eu conheci lá desde a Getúlio Vargas, frequentava lá, eu moro há 40 anos ali no Menino Deus, moro na frente de um estádio de futebol que tem por ali. Então, o Chihuahua realmente, desde aquela época, viu, Bianchese? Desde aquela época o Chihuahua dá de rei aí, o problema da questão dos frutos do mar. Quem gosta de frutos do mar como eu, então tem que ser lá no Chihuahua. E qualquer probleminha, claro, que a gente vai numa casa dessa como o Chihuahua, a gente acaba exagerando, não é mesmo? Normal. Mas tem solução para isso. Tu acha que não tem? Olina? Olina, está aqui, ó. Olina, o extrato fluido de aloe ferox 018, uma coisa assim. Isso é muito complicado. Essência de vida é o que diz. Fala em Olina, porque qualquer problema, o nosso está nos ouvindo aqui, nos assistindo, Ayrton Domingos Bernardoni, um grande abraço para ti, Bernardoni. Bernardoni sempre tem Olina, né? Porque o Bernardoni é um cara que exagera demais na comida, às vezes não pode vir no programa, come demais. Então, a Olina resolve o problema gástrico, o problema estomacal, é com a Olina. Então, essa é a questão. Tens alguma coisa, Candiota, alguma coisa que trouxeste pronta aí para o programa? Eu estava pensando aqui, a gente falando
se faz de conta que é democracia. Vocês sabem quanto tempo leva para o Senado aprovar uma indicação para ministro da Suprema Corte? Pessoas que vão ficar lá 30, 40 anos? Uma tarde. Uma tarde. E essa tarde eles não perguntam nada para o cara, porque quem pergunta não sabe o que perguntar e o que responde dificilmente vai saber responder o que o cara que não sabe perguntar pergunta. Essa é a sabatina do indicado. Vocês sabem quanto tempo leva nos Estados Unidos, a democracia mais sólida do mundo? Aliás, na Constituição americana não está escrito democracia, está escrito só liberdade, só se fala em liberdade, defesa da liberdade. Eu escuto isso há décadas, desde os 17 anos. Porque eu vou para lá há todo esse tempo. Por isso que a esquerda aqui só fala em democracia. Aqui ele só fala em democracia. Na Constituição americana não fala, fala em liberdade. Aqui no Brasil eu escuto o presidente da República falando em defesa da liberdade, defesa da liberdade de expressão, da liberdade do indivíduo e tudo mais. Esse é o risco à democracia. O criminoso condenado é que vai salvar a democracia. Aquele que diz que Cuba é democracia. Pois bem, lá o tempo médio da sabatina de um indicado pelo presidente a ministro da Suprema Corte é 71 dias. 71 dias. O último levou quase 3 meses sendo sabatinado. Porque o penúltimo, aliás, o Kavanaugh, levou quase... Mas sabe qual é a diferença? É que aqui eles decidem numa tarde. A votação. Mas estão conversando nos bastidores faz 3 meses. É 3 meses. Boa. É verdade. Há 3 meses eles estão no audiência Estão no bico do auricular. cara. É, com o cara. Estão conversando, estão negociando, estão acertando os detalhes. Não, esse Kavanaugh, por exemplo, esse indicado pelo Trump, ele foi sabatinado e transmitindo na televisão a sabatina. E os caras fazendo perguntas técnicas, como é que ele decidia, se ele decidia com base na Constituição, se ele ia interpretar a Constituição como ela deve ser, como ela foi escrita, e não sei o quê. Essa era a discussão para ver as decisões que ele tinha tomado como juiz, porque são todos juízes, não tem indicações lá do cara que era advogado do partido. Isso não existe numa democracia, isso existe no simulacro. De um sujeito que nunca foi juiz, que rodou no exame para juiz, virar Suprema Corte. Isso não, na democracia não tem, em nenhuma. Bom, aí eles foram cavar, porque eles vão virar a vida do avesso, porque o que os senadores querem na batida é derrubar a indicação. Todos vão para lá por cima disso. Até os caras do próprio partido do presidente. Eles querem saber se o cara sabe mesmo. Tá? Aí conseguiram descobrir que o sujeito, quando estava no high school, lá no ensino médio, tinha sido acusado de ter um assédio de uma estudante. O cara tinha 15 anos. Foi a única coisa que acharam na vida do cara. Aí até os senadores americanos, os democratas, chegam não, peraí, vamos parar com essa história. Nós estamos fazendo aqui um papel ridículo. O camarada tem um currículo desses, nós estamos discutindo algo que aconteceu. Ele tinha 15 anos no high school, que nem se sabe se aconteceu ou não. Aí os próprios democratas acabaram votando nessa indicação. Porque aí é um pente fino também sobre o caráter da pessoa. Também. Sobre o passado. Também. Eles cavam porque é condição, vida ilibada. É uma diferença. Agora, Silvio, não sei se vocês viram que ontem o presidente Silva Luna, né, da Petrobras, foi chamado, né, para dar explicações do Congresso, no plenário. E, assim como o Bolsonaro, é o seguinte, olha, porque o combustível está impactando muito na economia, tá? Principalmente no processo inflacionário, que é um processo de alto risco. Né? E ele repetiu o que o Bolsonaro vem dizendo, o problema postos incidentes sobre o combustível. Né? Tudo... Sim, tu bota imposto no tanque, a metade é imposto. Não, mais, né? Porque sai da Petrobras com tudo por R$2. E a gente está pagando R$6,50, né? E o maior problema nem é tanto na gasolina, né? Mas o maior problema é no próprio óleo diesel e no gás de cozinha. Que impacta alimentos e tudo. Então, mas tem um negócio que eu não gostei que ele falou, sabe? Eu acho que isso aí, obviamente, que eu concordo, é um dado técnico a questão do... E ele fala do ICMS, tá? Ele fala dos governadores. Ele é bem claro, a questão é a questão do ICMS. Mas ele diz o seguinte, que a Petrobras está fazendo o papel dela, que é gerar dividendos para o país. Certo? Porque é uma empresa pública.
eu acho que a Petrobras deveria trabalhar mesmo na redução do preço do combustível. Eu acho que a Petrobras deveria ser vendida, com todo respeito. Sem nenhuma dúvida. Data máxima venda. Nenhuma dúvida. Tá? Esse negócio do petróleo nosso é uma falácia. Não, né? nossa, então eu vou encostar no posto e não vou pagar. É dos funcionários. Eu vou mandar encher o tanque. Eu tenho uns dados aqui sobre a composição do preço da gasolina, que eu levantei casualmente hoje de tarde. A Petrobras fica com 33,5%. CID, PIS/PASEP, COFINS, 11,3%. ICMS, 27,6%. Etanol, que é incorporado, 17%. E a revenda, 10%. Então veja que o ICMS mais o PIS/COFINS dá quase 40%, dá 38 e tanto. Mas se tu acrescentares a isso o imposto que a Petrobras paga, claro, que está no valor da Petrobras, mais o imposto que a revenda paga, que está no valor da revenda, mais o imposto que o produtor do etanol paga, que está no preço do etanol, olha, precisaria ter um perito aqui para calcular o quanto o imposto pesa no custo do combustível. A carga tributária incidente sobre o preço do combustível. Agora, o problema todo é o seguinte, o presidente tirou o PIS/COFINS, né? A Petrobras eliminou o PIS/COFINS, senão isso não pesa mais. A CID, né? Não, a PIS/COFINS ele tirou também. Então, o Bolsonaro até falou sobre isso, o Guilherme deu uma entrevista, olha, eu tirei, nós estamos zerados os impostos lá para emergencial. E ele está pedindo sempre para os governadores fazerem o mesmo. O problema é esse, né? O Rio é 34% de ICMS. Meu Deus! 34%. Minas é 31%, o Rio Grande do Sul era 30%. Vai passar o ano que vem para cai para 25%. Cairá para 25%. Né? Perfeito. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Candidato, um recado final? O recado final é que foi um privilégio, como dizia com vocês. o Mendes Ribeiro, foi um privilégio ter estado com vocês, telespectadores, e com essa bancada espetacular. O Jorge Alberto Mendes Ribeiro, ele foi meu professor da Unicinos, ele era de Direito, ele se formou advogado e dava uma aula de Direito e Comunicação, aí foi meu professor, lá no começo da década de 70. E eu ia com ele para a Unicinos, que antigamente era lá na sede central em São Leopoldo. Cara, eu me livrei de cada um. O cara ia a 140. Meu Deus. Ele tinha um Passat, ia a 140. Ele ia voando, né? Mas era um extraordinário comunicador, um grande advogado. O Mendes Ribeiro, aliás, ele fez escola, né, no meio de comunicação do Rio Grande do Sul. Bianchesi, teu recado final. Eu concordo totalmente aí com o candidato. Muito legal, passou muito rápido, né? O programa, viu, aprendendo bastante aqui, né? Porque, na verdade, a área política não é a minha área, né? Acho que todo mundo agora tá tomando um partido, assim, no sentido de uma posição. Né? Eu tenho a minha, por óbvio. Né? E chego aqui, Gina, o simulacro de democracia, tu repetiu tanto que isso já vai na minha... Não, é na repetição que tu vai convencer o amigo lá do outro lado. Verdade, porque se os caras se derem conta que o Brasil não é uma democracia, facilita. Não é, fica bem mais fácil. E não é mesmo. Não é mesmo. Não é. O Brasil é uma democracia tão torta que é preciso ser um artista para conseguir reconhecer. Eu vou dar uma. Tu falasse na teoria do fruto... Não tem tempo. Teoria dos frutos da árvore envenenada, que foi um faz de conta que fizeram, mas que existe essa teoria no direito. Né? Então eu pergunto para os senhores, houve o mensalão? Houve. Houve o mensalão por quê? Porque eles compravam votos para eleger os deputados e senadores. Então, esses deputados e senadores são decorrência do fruto da árvore envenenada. Bom, mas foi eles que homologaram os ministros do Supremo. Será que vale o raciocínio? É verdade. Candidato, muito obrigado pela tua presença aqui, por Gina, Bianchesi também, a você, telespectador, pela fidelidade aqui na nossa atividade, há 28 anos no ar. Muito obrigado por esta quarta-feira na sua companhia. Daqui a pouco, Grêmio e Flamengo, então, 9h30, lembrando aos telespectadores. Nós temos um novo encontro amanhã, quinta-feira, aqui às 18h55. Boa noite e até lá.